Então, vamos continuar aí a questão do sexo, do pecado e tal. Veja bem, o que a igreja se esquece de fazer é colocar os pés no chão. Ela tem uma teologia em que ela não lê as escrituras e não as compreende. Existem versículos, por exemplo, que falam que, por exemplo, as prostitutas não herdarão o reino dos céus. Está errado. Porque a salvação vem pelas prostitutas. Veja, eu vou fazer essa afirmativa e você avalia se eu estou certo ou errado. Você compete avaliar isso aí, né? Veja bem, a salvação vem pelas prostitutas. A Bíblia narra, por exemplo, no caso do nascimento de Cristo ali, ela coloca no Evangelho de Mateus, né, a genealogia de Jesus. E ela vai localizar, o evangelista Mateus ali localiza na genealogia alguns nomes de mulheres. E essas mulheres são putas. Raabe é uma puta. Aquela que coloca o fio escarlate lá, né, em Jericó. É uma prostituta que é aceita, recebida para aquele povo fugindo do Egito, né? É por ela que vem a salvação. Depois se menciona o caso de Tamar, que é um caso sexual também. Leia a sua Bíblia para encontrar esses dados aí, né? Ruth ela, depois que ela perdeu lá o marido, ela foi, o Boaz tinha trabalhado ali, né, e foi deitar, ela foi lá deitada ao lado dele. O que para a época era o fim da picada, né? Ela foi lá se oferecer para ele ali à noite, lá deitada ali com o lado dele. Uma ação irregular. Ela foi para exigir que ele assumisse ela, porque ela estava sozinha, né? Mas é um caso ali. Mas veja lá, quando vai falar que Jesus vem de Davi, é filho de Davi, vai falar que o filho, Salomão, é filho da mulher do Urias. Não dá o nome dela. O nome dela é Batseba, né? E o que aconteceu lá? Batseba era uma mulher casada com esse tal de Urias e ela adulterava com o Davi. Daí o Davi, para pegar e dar um jeito no problema, esse Urias era do exército ali, ele pegou e falou assim, não, vamos brigar contra os filisteus, sabe Deus contra quem ali, não tem que ver até. Mandou na guerra e disse assim, Urias, você é um cara forte e valente, vai lá na frente. Óbvio, ele foi lá e tal, e morreu, né? Morreu, daí o Davi ficou com ela, mas é lógico que isso aí cai na boca de todo mundo, né? Boca que usa, a população toda ficou sabendo. Então, a Batseba, na verdade, era uma adúltera. E o Davi coabitou com ela, adulterou com ela, né? Fornicou com ela e teve o filho Salomão, né? Então, Batseba é por ela que vem a genealogia de Cristo, né? E depois também vem o caso de Maria. Maria fica grávida antes de casar. Quem que é o pai de Jesus? Quem que é o pai de Jesus, né? Veja bem, se você acreditar que o Espírito Santo engravidou a Maria, ok, eu não vou brigar com você por causa disso. Eu só te digo que também esse tipo de posicionamento tem problemas. Um deles é o seguinte, se Maria não transou com José, por exemplo, ou com outro, eu acho que com José, Jesus teria que ser filho de Deus e não de um ser humano. Aí se Jesus não fosse filho de um ser humano, pronto, estaria feito a encrenca do mesmo jeito, porque mesmo que ele fosse filho de Maria, que é humana, faltaria o pai, faltaria o espermatozoide masculino ali para criar um ser humano. E se Jesus não é ser humano, ele pode fazer as coisas que eu não posso, porque eu sou ser humano. Percebe que o problema da teologia, como é bem mais complicado que a aparência? Quando eu falo que Jesus é um ser humano e foi morto na cruz, se Jesus fosse um tipo super-homem, semideus, né? Aí a morte na cruz podia ter sido aparente. Né? Ele fala, morri e tal, não sei, mas já sabia que podia morrer e voltar. E tal. Não sabia nada disso.
Não, se ele fosse um super-homem, digamos assim, né? Ele também não serviria para mim, não serviria para você, não serviria para ninguém. É o fato dele ser humano e ter suportado as coisas, ter recebido de Deus a aprovação, é que nos dá, teologicamente, algum amparo. Então, Maria, ela está na lista ali de Mateus, né? E está enquadrada ali com a Batseba, com a Ruth, com a Tamar, com a Raabe. Está no caminho da prostituição mesmo. Veja, se ela tivesse relação sexual com algum homem lá, seja por uma razão ou por outra, né? O que isso aí afetaria a tua fé mesmo? Se a tua fé é afetada por uma coisa dessa, então eu te digo, tá, você tem problemas na tua fé. Problemas complexos, né, para resolver. Porque quando você fala que Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo, né, é um pênis espiritual, não. Fica de tudo muito difícil de resolver desse jeito. Mas então veja lá, as prostitutas, por elas vem a salvação. E tem outra coisa, em que pese ter lá, prostitutas não herdarão o reino do céu, não é isso que Jesus lecionou. Quem estava com Jesus eram as prostitutas. O seguidor não é maior do que o seu mestre. Então, quando você condena as prostitutas, você é mais um fariseu ali, né? Que estava no meio de Jesus e querendo condenar. Lembra aquele caso da mulher que teve em flagrante adultério, né? Não tem que jogar pedra. Então veja, a gente já poderia conversar mais questões aí sobre sexo e tal, né? Existem pessoas realmente doentes. Por exemplo, eu assisti esses dias um vídeo ali do Caio Fábio, né? O Caio Fábio tem algumas coisas que ele fala bacana, acho que outras coisas ele já enrola muito e tal, não sei o quê, né? Mas ele pegou e atendeu o caso de uma mulher que, jovem, tinha se casado com 15 anos, estava com 25, e ela constantemente traía o seu marido, né? O conselho do Caio foi, olha, você larga dele porque você está em outra, né? O seu marido está infeliz, você está infeliz e tal, né? Então, ele não era mais o cara para ela estava com problemas, precisava resolver. Então, quem somos nós para condenar as pessoas? Nem essa adulta, né? Pelas pesquisas, andei fuçando aí nesse tema, me parece que hoje o adultério feminino é tão grande quanto o adultério masculino. E digo mais ainda, a igreja dos Mormons lá defendeu a poligamia, porque veja, toda seita que aparece, ela precisa encontrar um distintivo, alguma coisa que faz diferente das outras. Os adventistas criaram o distintivo no sábado, né? Na verdade, eles falam do advento, mas o distintivo para definir a religião deles é o sábado. As testemunhas de Jeová também tem outros elementos ali que caracterizam a verdadeira igreja, por exemplo, no caso do governo, né? O governo das testemunhas de Jeová que durou até 1975. Pois bem, o sexo, a poligamia, foi definida para os mormons como uma coisa fundamental, seria o sinal da nova igreja, da verdadeira igreja, né? Os mormons. Esses mormons que você tem na sua cidade aí. Aqui no Brasil veio a igreja menor, a maior dos mormons, né, que acabou recusando a poligamia. Porque nos Estados Unidos, se eles tivessem defendido a poligamia, ia ter uma guerra civil. Aí eles, não, vamos abdicar desse princípio aí, né, para evitar a guerra civil. Mas na verdade é o seguinte, se os homens podem ser polígamos, por que as mulheres também não podem? E também tem uma questão, a preocupação da igreja com o sexo é totalmente pirada, né? Pessoas doentes. Se tivesse uma comunidade de sexo livre ali, tal como teve em alguns lugares, aí, a partir da religião hindu, né, as pessoas não aceitam, né? Um coração muito fechado para essas coisas. Mas o pecado não é isso. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre o pecado a partir de um caso que é contado, uma obra do André Muskov, que fez doutorado em teologia e tal, e ele é homossexual. Então ele conta essa narrativa do Leonardo Boff. Vamos ver se vai dar tempo, porque senão eu vou ter que gravar o terceiro vídeo aí. Talvez seja até bom eu gravar esse terceiro vídeo. Eu vou ter que gravar um terceiro vídeo, porque eu tenho que falar ainda desse caso e tenho que explicar o que é pecado. Então, vou falar do caso, vamos ver se dá tempo de falar do caso. O André Muskov conta no livro dele que o Boff foi fazer uma pregação, tal, na época era um pouco mais jovem,
E o Boff mesmo relata isso. Que ele foi fazer uma pregação e tal, depois teve uma senhora que o chamou e tal para conversar com ele. Aí ele foi lá, em particular, conversar com ela e tal, e ela levou até a casa dele. E lá ela falou assim, olha, é o seguinte, eu sou prostituta. Eu tenho, sei lá, 30 anos. Mas parecia que tinha 60, né? Então ela falou assim, é o seguinte, eu quero lhe pedir, por favor, que você faça sexo comigo. Porque o senhor é um homem bonito, né? Eu gostei do senhor. Porque veja, porque eu sou prostituta, que vem tudo que é tipo de homem. Homem feio, que não, né, que não me agrada. E eu me agradei de você, eu lhe peço, por favor, para que você faça amor comigo. Aí então o Boff pega de surpresa e tal, vai dizer assim, pois é, mas eu sou padre. Ele falou, não tem importância. Eu só quero um sexo. Aí ele foi lá dar 1.500 desculpas, né? Para o fato de ser padre, pelo fato de ser celibatário e tal, e vai embora, né? E isso, veja bem, ele se sentiu envergonhado. Se sentiu envergonhado. Porque atendendo ou não atendendo essa mulher é uma situação de vergonha. Eu não sei o que faria você, né, no caso do Leonardo Boff. Mas veja, a vida está envolvida com sexo. E o sexo, infelizmente, para o caso das prostitutas, nem sempre é prazeroso. Aliás, até um dito, né? Aqui no Brasil, um amigo meu me disse que é um dito vinculado ao falecido cantor Tim Maia. Diz ele lá o seguinte, que aqui no Brasil nada funciona, porque o cafetão, ele se apaixona pela prostituta. A prostituta quer gozar, né? Não quer apenas fazer o serviço dela, né? E os pobres votam na direita. Então, nada que funciona, tudo está sendo feito erroneamente. Bom, feita terminada essa piada aqui, a questão do Leonardo Boff é importante, porque por preceitos religiosos que ele tem, que ele assumiu e tal, ele acabou não podendo se envolver com essa senhora, que precisava, que é essa prostituta, que precisava libertar-se de alguma maneira. Então, não sei qual seria a sua resposta. Eu coloco como um problema a ser pensado sobre a questão da sexualidade e a normatividade da igreja. Vamos para o terceiro vídeo, então.